Olá, pessoal! Nesta semana eu estava conversando com uma amiga, a Milena, e ela destacou como tem sido a sua experiência com a mão e a luva. No início do canal, quando eu falei sobre como começar a ler Machado de Assis, uma das indicações que eu dei foi justamente esse romance. E apesar de estranhar algumas coisas, ela estava relatando o quanto é agradável a linguagem utilizada por Machado. Claro que é uma linguagem um pouquinho mais antiga, é uma linguagem mais rebuscada. Alguns termos são necessários passarem por algum tipo de pesquisa, de orientação de algum artigo, alguma coisa assim. Se for alguma coisa mais no contexto histórico, alguma coisa mais específica. Até por isso, aquelas edições da Panda Books são interessantes, porque tem um lado interativo, que tem informações, tem conexões, vai esclarecendo ao leitor sobre determinadas expressões, o contexto histórico, tudo isso é muito interessante. Mas é bacana também quando a pessoa pega uma edição e vai experimentando aos poucos, tirando uma dúvida aqui, fazendo uma experiência ali, conversando a respeito. Um dos grandes prazeres de ser leitor também é essa troca com outra pessoa. Alguém que está descobrindo o nosso autor favorito, alguém que nos indica um autor favorito, uma autora, alguma coisa diferente. Essa partilha, esse partilhar os tesouros literários é sempre muito importante e emocionante até certo ponto. E a respeito disso eu fiquei pensando que um dos grandes atrativos da literatura clássica é a elegância na forma de escrever. Eu já disse aqui no canal e repito que um dos meus grandes incômodos nos dias de hoje com a literatura moderna, principalmente com o romance brasileiro moderno, não é tanto pelo conteúdo em si, embora algumas histórias sejam pesadas e parece que propositalmente pesadas, a sensação que a gente tem é que no Brasil você só pode escrever um romance se for a respeito de grandes tragédias. A impressão que se tem é que apenas isso tem foco ou tem um grande público. Essa comoção causada por muita desgraça, muita tragédia, muito sofrimento, alguns livros até mesmo escatológicos. Mas o que me incomoda profundamente em alguns livros de literatura moderna brasileira, literatura atual, de romances urbanos principalmente, é o fato de que há muito interesse, sempre é espantoso, há muito interesse na efabulação, na maneira como se narra. Então muitas vezes as pessoas criam tramas mirabolantes para experimentar determinadas narrativas e às vezes a história não fecha, a história não evolui, a narrativa focando no desenvolvimento dos personagens e da história em si acabam ficando de lado. Os clássicos, de modo geral, não sofrem desse problema. Talvez por isso tanta gente tenha se voltado para a leitura de clássicos no Brasil. Há algumas pessoas que já declaram publicamente que não tem grande interesse em literatura moderna brasileira. Pode ser que seja um período, pode ser que seja uma fase de transição. Mas o que a gente tem que considerar é que, embora pareça uma leitura com uma linguagem muito empolada, quando você se dedica a ler, por exemplo, o José de Alencar, que embora seja um clássico do romantismo brasileiro, mas ele também traça um retrato dos costumes da época, uma crítica à sociedade da época, é possível perceber o quanto a literatura brasileira tem de elegância nos clássicos. Da mesma forma, os clássicos internacionais, particularmente clássicos ingleses, como Charles Dickens, como Jane Austen, e mesmo os franceses, Madame Bovary, que é um livro clássico de literatura francesa e que tem uma linguagem mais sofisticada, digamos assim. Nos dias de hoje, com a internet bombando o tempo inteiro, informações e não formações e conhecimento, a gente começa a acreditar que a linguagem, a comunicação,
através das palavras, não precisa ser sofisticada, porque não teria como haver um acesso maior do grande público. Não precisa ser elegante, porque ninguém quer perder tempo. Não precisa ser uma coisa um pouco mais rebuscada num bom sentido, no sentido de algo mais caprichoso, algo com mais elegância, algo às vezes com mais suavidade, e principalmente aquela percepção de que houve grande capricho para construir. O que acontece nos dias de hoje é que a gente banaliza muito determinadas coisas. E aí, um autor como José de Alencar, Joaquim Nabuco, que foi o Dia do Historiador, o Nabuco escreve muito bem o livro dele, O Abolicionismo, um livro excelente. O Machado, o Manuel Antônio de Almeida, diversos autores brasileiros, aí só para dar o exemplo dos clássicos brasileiros, a gente começa a perceber que talvez essa banalização do que seria a linguagem brasileira, um português empobrecido, um português feito de repetições pobres, um português feito de muitas gírias, que na verdade não são as expressões idiomáticas de cada região do próprio Brasil como um todo, mas são gírias que empobrecem a nossa literatura. Os clássicos não só podem nos ensinar sobre a vida, eles também podem nos ensinar a nos comunicarmos de uma forma mais elegante, de uma forma mais bonita, de uma forma mais suave. Uma suavidade que não perde a sua firmeza, não perde a sua autenticidade, mas que nos mostra que a língua portuguesa é muito mais do que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. A língua portuguesa é um verdadeiro patrimônio da nossa literatura.